Se Deus te pedisse para ir a algum lugar, sem te dizer para onde é e sem te explicar nada, você iria? Às vezes, Deus nos manda para lugares improváveis e com propósitos muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, mas a gente precisa ouvir o direcionamento de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 em diante, conta a história de Felipe, o evangelista. Para dar contexto na história, Felipe, ele era um evangelista, ele não era o apóstolo. Depois que Jesus ressuscitou, os discípulos, os apóstolos, eles formaram uma comunidade, que foi a primeira igreja ali cristã. Então eles formaram uma comunidade, essa comunidade vivia se ajudando, e chegou um ponto que os apóstolos não estavam dando conta de cuidar, porque a comunidade estava muito grande. E eles chamaram novas pessoas para ajudar nas missões. Felipe, por exemplo, foi um dos escolhidos para ajudar na distribuição de alimento entre as aldeias, ali entre as pessoas, entre as tribos. E no versículo 26 começa a história breve de Felipe. É uma passagem que tem sobre ele que me chamou muita atenção. E se você está nesse vídeo é porque Deus quer falar com você através dessa passagem. Então, um anjo do Senhor falou a Felipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. Deus falou com Felipe, Deus deu uma ordem para Felipe. Felipe estava lá, tranquilo, de boa, na dele. Deus deu a ordem: levanta-te e vai até aquele caminho, vai para Gaza, mas vai por aquele caminho que não tem ninguém, por aquele caminho que não costuma ser usado. Muitas vezes Deus manda a gente por esses caminhos que a gente não entende. Deus direciona a gente por uma direção que a gente não entende, mas é porque tem um propósito dele para a gente seguir por aquele caminho. Então, Felipe não questionou. E o que Deus quer da gente é que a gente seja igual a Felipe, a gente não questione. Deus falou para ele, vai, ele levantou e foi. Perceba que foi imediato, ele não questionou. Dando sequência. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial administrador de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes, e esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Então veja só, no caminho, Felipe se deparou com um eunuco. O eunuco, antigamente, eles eram... eunuco, para quem não sabe, são pessoas que eles não têm o órgão sexual, são capados. Então, eunucos eram pessoas consideradas de alta confiança. Então, antigamente, as pessoas que eram eunucas, que eram castrados ali, eram usados por reis, por rainhas para administrar os bens, por guardar os tesouros. Era usado sempre eles em cargos altos. Então, esse eunuco era uma pessoa de alto escalão na sociedade. E o Felipe era uma pessoa simples, pessoa pobre, humilde. E retornando para casa, sentado em uma carruagem, ia lendo um livro do profeta Isaías. Isso é o eunuco. Ele estava na carruagem dele, lendo um livro do profeta Isaías. Veja bem que na época, para você ter um pergaminho, para você ter um livro na época, não era para qualquer um. Era poucas pessoas que tinham acesso a esse tipo de conteúdo. Era só quem tinha muito poder aquisitivo para conseguir ter um livro junto ali. E tu imagina uma carruagem de uma pessoa muito importante andando por uma estrada que quase ninguém passa. O que se dá de imaginar? Não fala na Bíblia, mas dá de se imaginar que também tinha guardas, também tinha gente, proteção ao redor dele. Se ele estava numa carruagem, se ele estava numa estrada deserta, se ele era importante, tinha alguém protegendo ele. Eu pelo menos imagino dessa forma. E aconteceu que o Espírito disse a Felipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. E a palavra fala: então Felipe correu para a carruagem. Veja só,
como Felipe era um homem de muita fé e muita obediência. A gente tem que pegar esse exemplo de Felipe. Deus falou para ele: se aproxima da carruagem. Ele não foi andando, ele não foi devagar, ele correu até a carruagem. Ele correu para obedecer Deus. Deus ordenou, ele foi, ele não questionou, ele só correu até a carruagem. Chegando na carruagem, ele viu que o eunuco estava lendo o livro. Ele perguntou para o eunuco interagiu com ele, né? Ao menos você sabe o que você está lendo, entende? Aí o eunuco falou: não, eu não entendo, não sei o que está aqui, poderia me explicar? Aí Felipe sobe, explica para ele, prega o evangelho do arrependimento para ele, que é o evangelho de Jesus. Jesus acabara de ressuscitar, então fazia pouco tempo que Jesus tinha ressuscitado, então estava começando ali esse mistério dos apóstolos e pregar o evangelho. E no caminho, o eunuco ouviu a palavra de Felipe, ouviu a palavra de Deus e decidiu se batizar. Então, o Felipe, na conclusão da leitura ali, ele salva a vida do eunuco. Como salva a vida? Mas o eunuco não estava morrendo? Estava, irmão. O eunuco estava indo para a morte da carne. Agora o eunuco se batizou, ele aceitou Jesus na vida dele, agora ele tem vida eterna. Porque a vida que eu falo não é essa vida aqui terrena. Essa vida logo passa. Mas e a vida eterna? O que você quer depois que essa vida terrena passar? Você quer passar a eternidade com Deus ou você quer ir para o inferno? O eunuco estava indo para o inferno. Graças ao Felipe ser obediente a Deus, Felipe salvou a vida dele. Tem 2 pontos que me tocam nessa história. Primeiro, Felipe salvou a vida de um homem através da obediência dele. Porque ele estava lá de boa, ele não precisava ir. Deus falou para ele: vai até tal lugar. Ele foi, lugar deserto, ele ouviu a voz de Deus e foi. Depois Deus falou: se aproxima da carruagem. Ele se aproximou. E 2 coisas aconteceram com ele. Primeira coisa e a mais importante, ele salvou a vida de um homem. Ele salvou a vida de um homem por fazer o que Deus ordenou. Segunda coisa mais importante, Deus colocou ele, uma pessoa simples, humilde, pobre, do lado de uma pessoa rica e poderosa. A gente imagina quão difícil é para você hoje chegar perto de uma pessoa com maior poder aquisitivo. É difícil se relacionar com esse tipo de pessoa. Assim, a pessoa, você não consegue ter uma interação com uma pessoa com poder aquisitivo muito maior que o teu. Vamos dizer, um famoso aí, você vai chegar no famoso. É difícil, não tem como. Mas às vezes o que você quer no mundo terreno, o que você quer aqui na Terra, se aproximar de pessoas, você quer ter contatos que naturalmente você não tem, você quer viver coisas que você almeja viver na vida terrena, às vezes não, você tem que ouvir a voz de Deus para isso. Deus vai te colocar em locais que você nem pode imaginar, mas para isso você tem que ouvir a voz dele. Você tem que ouvir a voz e também você tem que ser ativo. Que Deus é um Deus reativo. Deus ele te dá, ele te fala o que tem que fazer, mas você tem que tomar a iniciativa para ele poder reagir à tua iniciativa. Quando Pedro sai do barco para andar sobre a água, primeiro Deus coloca o chão para Pedro pisar? Não. Primeiro Pedro tem que colocar o pé para fora do barco para depois Deus firmar o pé dele na água. Então você tem que dar o primeiro passo, você tem que ir, você tem que ouvir Deus e dar o teu primeiro passo, para depois Deus te colocar a mão embaixo de você e te sustentar. É assim que funciona. Então, ouça mais Deus. E como que eu faço para ouvir Deus? Você ouve Deus através de vídeos como esse que você está vendo. Você está ouvindo a palavra de Deus, você está se alimentando da palavra de Deus. Isso é uma coisa que está fazendo você ouvir a Deus, está fortificando o teu espírito. Quando você está com o espírito forte, você consegue ouvir Deus falar contigo. Então, fortifica mais o teu espírito. Procura mais a palavra, procura ler a palavra, fazer jejum, fazer oração, vá à igreja, ouça teu pastor. Procura a palavra. Nosso espírito se alimenta de palavra e oração.
Eu não sei o que Deus está falando para você agora, nesse momento, mas Deus pode estar pedindo para você confiar, Deus pode estar pedindo para você ir, Deus pode estar pedindo para você dar o primeiro passo, Deus pode estar pedindo para você falar, indiferente do que Ele está pedindo para você, apenas obedeça à voz de Deus. E se você entendeu o recado que esse vídeo quis trazer para você, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal e comenta um amém nos comentários, que eu vou saber que você assistiu até o final. E vá em paz, que o Senhor sempre te acompanhe. Em nome de Jesus, amém.